As variedades de tomate são agrupadas de acordo com certas características homogêneas e estáveis, tais como cor, peso, tamanho do fruto, produção, resistência a doenças e até a cor das sementes. Você vai encontrar também a palavra cultivares de tomate, mas é a mesma coisa, pois deriva da palavra em inglês variedades cultivadas. Então, para você entender melhor, vou explicar as diferenças entre plantas híbridas e variedades de tomate para facilitar a sua escolha. Então, vamos lá. Os híbridos de tomate são originados de cruzamentos controlados de plantas de tomate com características diferentes. Essas características podem ser interessantes para o agricultor e para o consumidor. Vou dar um exemplo. Uma planta de tomate que apresenta resistência a certas doenças e ao mesmo tempo tem frutos mais docinhos e tem maior duração após colheita. Então são 3 características bem legais: resistência a doenças, fruto mais doce e maior duração após colheita. Para encontrar um tomateiro na natureza com essas características é bem raro. Por isso que o homem acelera esse processo de evolução através de técnicas de melhoramento genético. Mas atenção, neste caso não é um tomate transgênico, não se preocupe. Então, os cientistas selecionam plantas de tomate na natureza com essas características e cruzam. Imagine que na natureza existem plantas com frutos mais doces, no entanto, elas são mais atacadas por doenças. Essas são as plantas do grupo A. Por outro lado, você tem plantas que suportam o ataque de doenças, mas com frutos mais ácidos. Essas são plantas do grupo B. Flores das plantas do grupo A serão as doadoras de pólen, a parte masculina, é claro, para as flores das plantas do grupo B, que são flores femininas. Desse modo, após a fertilização artificial, os frutos das plantas do grupo B são colhidos e as sementes são extraídas. Essas sementes, se tudo der certo, vão dar origem às plantas mais resistentes a doenças e com maior teores de açúcares, ou seja, mais docinhos. Essas características de doçura do fruto e resistência a doenças só se expressam na primeira geração, que é chamada de geração F1. Portanto, as sementes colhidas de híbridos não podem ser replantadas, pois essas características genéticas irão se perder ao longo das gerações. Claro que não é proibido a utilização de sementes híbridas de tomate no sistema orgânico. Ao contrário dos híbridos, as variedades podem ter suas sementes colhidas e replantadas sem risco de perda das características já adquiridas ao longo de centenas de anos de seleção natural. Para plantio em sistemas orgânicos, é importante escolher as variedades mais resistentes e, dentro do possível, variedades regionais. Com o uso de variedades, você pode colher suas próprias sementes sem perder as características importantes ao longo das gerações. Tem um trabalho bem legal desenvolvido pelo INCAPER, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, que coleta as variedades regionais e faz um trabalho de adaptação aos sistemas orgânicos. Ao todo, são mantidas e multiplicadas e adaptadas mais de 20 variedades coletadas no Brasil e no exterior. Vou deixar para você um material didático super bacana que descreve todas as variedades de tomate para o sistema orgânico. Então espero que você tenha gostado de mais dessa aula. É com você, Fernando. Então vamos ver se você entendeu direito o que o Fábio passou nessa aula. O tomate, desde que entrou em contato com o homem pelas primeiras vezes, ele veio sofrendo diversos cruzamentos. Foram sendo feitos diversos cruzamentos, um após o outro, durante centenas ou até milhares de anos, até que a gente chegasse no tomate como a gente conhece hoje. O fruto do tomate hoje é muito maior do que era antigamente, por exemplo. Para você ter ideia, o fruto dos tomateiros de hoje são cerca de 1000 vezes mais pesados
do que os tomates antigos selvagens. Ou seja, isso só foi possível através dos cruzamentos, dos diversos cruzamentos que a gente veio fazendo ao longo de todo esse tempo. Bom, fora essa parte dos cruzamentos, nessa aula você também aprendeu que cultivar e variedade significam a mesma coisa, então não precisa se ater muito a esse detalhe neste momento. Então, para que você entenda melhor, a gente tem duas plantas de tomate, a planta A e a planta B. A planta A tem frutos mais doces, porém ela é menos resistente a pragas e doenças, enquanto que a planta B é mais resistente a pragas e doenças, porém seus frutos são mais azedos e não são tão saborosos. E daí é feito o cruzamento da planta A com a planta B para que a gente obtenha uma terceira planta com as características dessas duas plantas, frutos mais saborosos, mais doces, e também que essa planta seja mais resistente a doenças. E foi assim que aconteceu isso há milhares de anos na natureza, e também foi feita essa manipulação pelo homem, fazendo vários cruzamentos até chegar nos tomates de hoje. Então, como o próprio Fábio disse, é melhor a gente usar as plantas que já foram manipuladas, já passaram por esse melhoramento genético há muitos anos, então elas já estão bem estabelecidas. Essas plantas vão ser mais resistentes a pragas e doenças e também vão ter os frutos mais doces. Essa é a planta ideal para a gente começar o plantio. Te vejo na próxima aula!